Então aí, na última aula eu discuti algumas coisas sobre esse exercício aí, mas eu não resolvi ele em si, né? Então vamos ler esse, vamos resolver ele aqui, tá? Os gráficos característicos de um motor elétrico, receptor, ótimo, primeiro, já identificamos, já sabíamos, né, da última aula, né, porque ele começa com valor e vai só gastando, 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 gastando. Vocês estão me ouvindo, né? Que eu fechei o áudio aqui uma hora que eu achei que eu ia espirrar. Vocês estão me ouvindo, né? Tá ouvindo. Aí, Vamos, tá. beleza. Ótimo, obrigadão. E uma bateria, gerador, são mostrados nas figuras um e 2, respectivamente. Então, gerador. Então tá aqui. Por que eu sei que é gerador? Porque ele começa no top aqui, ó, no 10 e vai caindo, né? Chega uma hora que ele não tem mais energia para fornecer. Sendo o motor ligado a uma bateria, é correto afirmar que a intensidade da corrente elétrica que o percorrerá em amperes será de quanto? Bacana, vamos resolver então. Sendo o motor, né, ligado à bateria, o que é correto afirmar aí? Beleza? Bem, uma coisa que eu posso fazer aqui é calcular as resistências internas. Né? Calcular a resistência interna do motor, por exemplo, do receptor. Né? Calcular o Rzinho aqui, ó. Tá? Posso calcular o Rzinho também, eu cheguei até a calcular na última aula, o Rzinho do gerador aqui também. Né? Aí falou que foi ligado. Qual que vai ser a intensidade? Bem, a intensidade pode ser tá difícil de achar aqui, ó. Até mesmo, ainda bem que nem tem essa opção, né? Porque aqui seria 2 e 3, né? Que dá para comparar. Lógico que dá para comparar outros valores. O 2, bacana, dá para comparar. O 3 dá mais trabalho aqui, tá? Para comparar, mas vamos lá, né? Bem, primeira coisa, eu preciso saber quanto de energia que o receptor está recebendo aqui. Aí eu posso calcular, por exemplo, né, qual que é a resistência elétrica dele. Beleza? 4 aqui vai dar 8. Né? Estou vendo um jeito mais fácil de resolver aqui. Bem, então o jeito mais fácil de resolver seria pegar a equação do gerador, resolver uns com equação também, né? Se eu pegar a equação do receptor, ele é força contra a eletromotriz, que eu tenho certeza que é 5, mais, porque ele só gasta, R vezes I. Bacana? Se ele for ligado ao gerador, algumas coisas vão ter que ser comuns, como por exemplo, a voltagem que ele recebe aqui, ó, tem que ser a mesma e a corrente tem que ser a mesma. Vou fazer uma ligação aqui, ó. Eu vou pegar um carinha de força eletromotriz 5, que ele tem uma resistênciazinha interna, e vou ligar ele a uma bateria, né? Deixa eu exagerar aqui no desenho dela, ok? Uma resistênciazinha pequenininha aqui e vou ligá-la no receptor. Então, esse aqui é de 5 volts, ou seja, força contra a eletromotriz. E aqui um Rzinho. Esse aqui também tem um R e aqui tem uma força eletromotriz de 10 volts, força eletromotriz. Liguei positivo com positivo, negativo com negativo. Bacana? Bacana, né? Beleza, então fiz essa ligação aqui. Então o V, a voltagem que o gerador fornecer, é exatamente a que o receptor tem que consumir. E a corrente que sair do meu gerador, automaticamente é a mesma que vai passar lá. Então o que tem em comum aqui são essas três grandezas aqui que elas têm em comum. Então vou montar a equação então agora do gerador. O gerador tem uma força eletromotriz que eu tenho certeza que é 10, menos, né, porque o objetivo dele é fornecer, R vezes I. Esse Rzinho aqui de cima é o da figura 1, vou colocar a figura 1, que é o receptor, e esse aqui é a figura 2, que é o gerador. Então, o que, que eles têm de comum? Eles têm a mesma voltagem e a mesma corrente. Então, vou comparar os dois aqui, ó. Tá? Dá para fazer olhando para o gráfico ali, mas deixa eu resolver comparando os dois aqui. Então, eu tenho de um lado a força contra a eletromotriz, mais a resistênciazinha dele, vezes a corrente. Vou chegar em algum lugar aqui.
Vou não, porque a resistência deles não são iguais. Achei que ia ser mais fácil de resolver, foi mal. É, né, que eu ia fazer a comparação e que ia comparar os dois aqui. E eu vou ficar agarrado aqui com as resistências deles aqui, né? Vou ficar agarrado com a resistência 1 e a resistência 2. Talvez eu até descubra que elas são iguais aqui, mas não. Resistência, então, vamos calcular a inclinação do gráfico. O que é resistência? Eu pego ali para algum valor, por exemplo, posso pegar esse valor aqui, ó, esse primeiro valor aqui, ó, e posso pegar qualquer valor aqui, ó, para descobrir qual é a resistência interna, igual eu fiz na última aula. Aí eu acho a resistência e jogo em qualquer uma dessas duas equações aqui, ou a do gerador ou a do receptor, porque senão eu vou ficar com um incógnito aqui e uma incógnita aqui, ó. Certo? Acho que eu confundi com o anterior. Desculpa aí que eu já tinha calculado. Eu achei que eu tivesse todos os valores aqui. Então eu vou pegar um valor qualquer aqui. Vou pegar 2, né? Então, quando ele tiver uma corrente de 2, qualquer valor que eu pegar aqui, eu já calculo direto. Por exemplo, se eu pegar o gerador, pegar o 2. O 2, eu sei que no 2 a voltagem dele é 9. A força eletromotriz dele, independente do valor que eu pegar, é 5. Mais a resistência interna, como eu peguei o 2, então tá aqui. Aí eu acho que a minha resistência interna é de 2 ohms. Beleza? Se eu jogar no gerador, eu acho também qual que é a... Vou pegar para o mesmo valor, 2, então é 9. Força eletromotriz é 10, menos resistência do gerador, vezes a corrente que é 2. Então essa resistência interna aqui, ela vai ser 1. 1 ohm. Tá certo? Meio, perdão. Meio ohm. Tá certo? Então tá aqui, resistência interna do gerador, do receptor, resistência interna do gerador e resistência interna do receptor. Beleza? Aí agora eu posso jogar em qualquer uma das... Para essa resistência é a corrente 2 que eu peguei aqui, né? Então a corrente 2 ela atende os dois, ó, os dois equipamentos aí, ó. Porque a resistência não pode mudar. Beleza? Se eu pegar algum outro valor, 4, se eu pegar 4 aqui, ó, vai dar 8, vai dar uma voltagem 8. E será que vai bater com esse aqui? Essa questãozinha tá meio por tentativa e erro. Se eu pegar o 4, né, ele vai dar uma voltagem de 8. Se eu usar aqui, ó, para o gerador 8, fornecer para ele 8, pegando 4 aqui, ó, fornecer para ele 8, ele tem uma força eletromotriz de 5, tem uma resistência que não pode mudar, que é 2, mais, né? Mais 2 vezes I. Não vai dar certo, vai ficar 8 menos 5, né? Passando para cá. Do lado de cá vai ficar 2 vezes I. Então aqui vai ficar 3 e do outro lado 2 vezes I. Então aqui a corrente vai ficar 3 dividido por 2, ou seja, 1,5. 1,5 amperes. E se eu pegar a corrente de 4 aqui, ó, daria para o outro uma corrente de 1,5, né? Que realmente ia dar uma correntezinha de 1,5 aqui, ó. Tá? Mas por que que nenhum ia estar 4 e no outro ia estar 1,5? A corrente tem que ser a mesma. A corrente que passa aqui tem que ser a mesma que passa no outro. A única que está atendendo aqui é o 2. Então podia ir testando. Se eu jogar o 6 vai dar uma voltagem de 7. O 7 eu tenho aqui, ó. O 7 vai dar uma corrente de quanto? 1. Então não vai bater. 6 com 7. Cadê os outros 5 amperes? Né? Então o único que está coincidindo aí, né, que 100% do que um tá fornecendo, o outro está usando, né? O único é o 2. Letra A. Tá aí assim por diante. Se for testando os outros pontos aí, você vai ver que não vai bater a corrente do gerador com a corrente do receptor. Tem várias maneiras de resolver. Eu confundi vocês aí não, né? Se eu confundir, pode falar, gente. O caso dá pra fazer só analisando o gráfico, sem Só fazer analisando o tudo. gráfico, dá, só olhando para ele aqui, ó.
Eu até falei isso e fiquei de fazer, não fiz. E olhando aqui as correntes, se você for olhando as correntes aqui, ó, 2 ia bater o que? No 9. Aí você pegar 2 lá, vai bater no 9. Bacana, fechou. Letra A. Se você fosse olhar o 4 vai dar 8. Desculpa aí, toda hora alguém liga e eu uso a câmera do celular. O 4 daria 8. Aqui o 4, o oito tá aqui, ó. Entre um e 2, ó. Então não podia ser, né? E assim por diante. O seis vai dar 7. O 7 aqui tá dando um. E assim por diante. Oito aqui tá dando 6. O 6 aqui tá dando alguma coisa menor do que um, ó, se você for olhar pro gráfico, ó. O 6 daria algo menor do que um aqui, ó. Então esses valores não batem com os valores aqui, ó. O único que bate, que dá certo, é o 2. 2 amperes. Então dá para fazer o gráfico sim, tá? Era até melhor aqui. Eu fui mostrar tudo que precisava saber aqui. Beleza? Tranquilos? O que mais tem? Pode fechar aí? Pode, né? Tranquilos aí, né? Exercício tem demais. Essa parte de elétrica Pode. tem exercício demais, 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 demais. Tem muito exercício. Então dá pra ficar uma vida toda aqui resolvendo exercício. Mas eu resolvi poucos de gráfico, tá? Eu resolvi poucos de gráfico. Deixa eu resolver mais um de gráfico aqui. Aí a gente passa para matéria nova. Isso você pode dar o tempo para a gente resolver, cara? Claro, agora. Então tá aí. Vou dar um tempinho para vocês resolverem. Então vamos resolver esse negócio aí, né? Essa questãozinha é o seguinte: observe o gráfico a seguir. Tá aqui. O comportamento de R1 e R2 não se altera para valores de DDP, diferença de potencial, até 100. Opa, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: para valores de tensão, né, inferiores, qualquer valor inferior, aproveitar a teoria, né, inferior a 100 volts, o equipamento, a resistência é ômica. Ômica. O resistor é ômico. O que significa isso? Falei lá no início, vamos revisar. Significa que a resistência é constante. Então, até 100, e todos os valores são inferiores a 100, até 100 eu posso usar VRI. Na verdade, está dizendo isso aqui, ó. Posso usar VRI. Gráfico de voltagem, de resistência e corrente são comuns? São comuns demais. Só que você tem que ficar muito atento, porque calcular a resistência, já que a resistência é constante. Como que eu faço para calcular a resistência? Passo o I dividindo, seria V dividido por I. Né? Então, todo gráfico de V, né, em função de I é muito bem-vindo. Né? Por quê? Porque a resistência é constante. Ah, mas aqui eu estou vendo retas também, Carlos. Bacana. Então significa que aqui as resistências são constantes também, né? Até 100, né? Então até 20, ok. Até 40, ok. Ô, Carlos, quando Fala. fala constante, aí o constante vai ser constante mesmo, de, tipo, ir aumentando pouco a pouco, ou constante de ser igual mesmo? Constante ser igual mesmo. Se eu achar um valor Ah, X tá. aqui para resistência, é X a vida toda. A vida toda não, perdão. Até 100. Ele garante que o Ah, resistor é ômico. Né? Ou seja, entendi. que a lei, que a primeira lei é bem-vinda demais. Essa aqui é a primeira lei de Ohm. Eu só posso usar a primeira lei de Ohm. Não é só a primeira, não. A primeira ou a segunda lei de Ohm, qualquer lei de Ohm, só se. Opa, desculpa, o ômico é só se for. Ô, Carlos, Fala, amigão. vou ter que sair aqui um minutinho pra ajudar minha mãe ali, que tá com um problema ali. Beleza. Então, lei. Primeira lei de
Nossa, tá difícil distrair aqui. Primeira lei de Ohm, ou a segunda, ou qualquer uma, só pode ser utilizada se você me garantir que a resistência é constante, tá? Então, para qualquer valor que você pegar aqui, pode até fazer isso para R2 está fácil fazer isso aqui, ó, porque ele tem esse ponto aqui, eu posso calcular a resistência para cá e calcular a resistência para cá. Não precisa não, porque é a mesma reta. Então, se eu calcular a resistência nesse primeiro trecho aqui, é o mesmo que eu pegar no segundo trecho, é o mesmo que eu calcular tudo. Tudo. Beleza? Beleza. A maioria aí entrou no consenso, achou a letra A, né? Então, aproveitando a teoria, o VRI para calcular o R. Só que o meu gráfico, e isso é comum, tá? Tô para te falar que é quase meio a meio, cai o gráfico na sequência que a gente está acostumado, V em função de I, mas cai muito gráfico de I em função de V, tá? Então só tem, na verdade, que inverter aqui, né? Então, para calcular a resistência 1, R1, aproveitando aí para calcular, R1 eu pego a voltagem máxima, voltagem primeiro, né, que é o V, 20 volts, e vou dividir 20 volts pela corrente, que é 0,4 amperes. Beleza? Então isso aí vai ficar 200 dividido por 4, que vai dar 50 ohms. Beleza? 50 ohms, acharam aí? Não precisou calcular, né? Eu estou aproveitando para calcular tudo aí. E o R2, eu posso calcular ele até para mais pontos, só para aproveitar e falar sobre um ômico aqui, né? Posso pegar para o primeiro valor aqui, ó, A e B. Se eu pegasse o primeiro, seria 20 também, dividido por 0,2, né? Que daria 100 ohms. 100 ohms. Opa, que 100, 100 mesmo, 100 ohms. Concordam? Ou, né, se eu pegasse o valor todo, né, seria a voltagem toda, que é 40, dividido pela corrente total, que é 0,4. Então ia dar 400 dividido por 4, que daria o 100. Ou seja, ela é constante mesmo. E outra coisa, lógico, mais simples, não precisava nem fazer isso, é só olhar para a reta. Se a reta é a mesma, não muda a inclinação, então significa que a vida toda vai ser o mesmo valor. Tá certo? Bem, eu não posso olhar direto para a inclinação aqui e falar que uma voltagem é maior que a outra, porque eu não posso esquecer que se fosse aqui, gente, ó, vamos pegar aqui, ó, se fosse R, vou até colocar aqui, ó, R2 e o outro vai ser R1, vou trocar. Então R2 não, volta aqui. Esse aqui seria o de menor resistência aqui é 1. Aí eu vou chegar onde que eu quero aqui. E o outro é o R2. Se tivesse escala, ele ia estar até mais baixo aqui. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte. O gráfico de baixo mostra a inclinação. Como ele está na sequência certinha, VRI, começa com V e I, tá vendo? Eu olho a inclinação. De cara, eu nem precisava calcular. Só de olhar para esse camarada aqui, ó, nem precisava calcular não. Só de olhar para ele, quem tem maior inclinação, né, tem... gente, mas eu troquei de novo, foi mal. Quem tem maior aí é R2. Só de olhar para cá, R2.
eu ia olhar quem tem maior inclinação. Quem tem maior inclinação no gráfico que eu estou desenhando agora é o R2. Então o R2 ele é maior que o R1. Se tiver na sequência correta, V em função de I. Aqui estava o contrário, estava I em função de V. Então aqui é o contrário. Quem tiver a menor inclinação, que é o R2, é o que tem maior resistência. O de menor inclinação, o de maior inclinação, é o que teria menor resistência. Só porque eles inverteram no gráfico. A sequência correta geralmente é essa daqui, ó. Tá? Então, mas era só fazer os cálculos e não confundir aí que para calcular a resistência é V sobre I. Beleza? Então vamos lá. Primeira afirmativa, a resistência de cada um dos condutores é constante. Por quê? Porque é uma reta. Você está vendo reta? Independente que ele tenha trocado o V pelo I, não interessa, é reta, então é constante sim. Isto é, eles são ômicos. Eu acabei respondendo isso aqui, né? São ômicos. Né? Então, perfeito. Beleza? Beleza. 2. O condutor 1, de 50 ohms aqui, tá? Tem resistência elétrica maior que o 2. Não, tá errado. Né? É o contrário, eu fiz as contas ou eu poderia olhar a inclinação. Né? Aquele que tem maior inclinação, no caso do gráfico trocado aqui, tem menor resistência. E 3, ao ser aplicado uma diferença de potencial de 80 volts aos extremos de R2, nele passará uma corrente de 0,8 amperes. Ótimo, eu tenho que só verificar isso aqui. VRI. Quem? O R2. O R2 eu calculei e vi que ele tem 100 ohms. Beleza? Como ele tem 100 ohms, então vamos lá. Se eu aplicar 80 volts, ó, a bacana é que se ele passa, apliquei 101 volts. Questão errada, não posso afirmar. Mas como ele aplicou menos de 100, ótimo, posso usar a equação sim. Aplicou 80 num resistor que tem 100 ohms, então a corrente é X. Então era só pegar a corrente, os 80 volts, né, dividir por 100, que nós teríamos a corrente de 0,8 amperes. Então a corrente elétrica é 0,8. Bem, gente, é lógico que eu não tô, vou aproveitar, né? Vou acabar puxando a sardinha pro meu prato. Mas se você vai fazer biológicas, eu falo que a parte de elétrica, nossa, o pessoal faz uma tempestade no copo d'água como se fosse a coisa mais difícil do mundo e impossível de aprender, tá? Historicamente, há poucas pessoas formadas em física. Falar rapidinho da história. Tem poucas pessoas formadas em física, até pouco tempo, né, antes da universidade, mas a universidade não tem curso de física, não presencial, tem a distância, né? Mas não é oferecido para o pessoal de Diamantina. Então, até pouco tempo, hoje tem muito físico, porque na universidade tem muito físico trabalhando na engenharia. Mas antes das engenharias, né? Mas isso também não mudou não. No ensino médio, para vocês, continua tendo, não mudou nada em termos de pessoas formadas dando aula. Então, até pouco tempo tinha pouquíssimas pessoas formadas em física. Isso não é só Diamantina, isso é no geral. Infelizmente, poucos se aventuram a mexer com essa loucura aqui, que não dá dinheiro, né? Só felicidade. Aí, o que acontece? Poucas pessoas formadas em física, geralmente pessoas de outras áreas. E esse aqui é um conteúdo bem específico de física. Então, historicamente, esse conteúdo, ele é, como é que eu posso dizer? Ele é pouco ensinado nas escolas de forma geral, tá? E tem esse tabu, esse mito em volta que é a coisa mais difícil do mundo, tá? Porque às vezes tem poucas pessoas formadas na área, né? E esse conteúdo é um conteúdo que geralmente o pessoal pula ele, né? Evita ele ao máximo, né? Em algumas instituições. Então o que eu estou querendo dizer é que esse conteúdo cai demais, tá? E se você é da área biológica, vai ser onde você vai tirar a diferença. Porque muita gente vai errar essas questões no Enem e você vai acertar.
Independente, mesmo que você não seja da área de exatas, esse conteúdo é muito importante para você, porque vocês estão vendo que, pelo menos pelos questionamentos aí, eu acho que vocês vão concordar comigo, não é nada de outro mundo, né? Senão vocês iam estar me bombardeando aí com trocentas perguntas. Então vocês estão vendo que não é uma coisa de outro mundo, mas é um conteúdo que é errado, demais, menor índice de acerto no Enem é esse conteúdo aqui, tá? O pessoal acerta muito conteúdo do primeiro ano, do segundo ano, tá? O conteúdo de elétrica, nossa, é um tabu. Olha como se fosse a coisa mais difícil do mundo. E vocês viram que a gente está girando, eu estou tentando resolver, estou buscando resolver todos os exercícios usando só essa formulazinha Verri, né? E mais conceito de resistência. Se ele vira e fala, essas duas resistências aqui estão ligadas em série, soma, né? Então eu estou tentando resolver da forma mais tranquila possível aí, beleza? Quem falou letra A tá certíssimo. Tranquilos? Acabei resolvendo exercício demais, hein? Eu tenho mais um então, aí eu deixo a matéria nova para a próxima aula. Mas vocês têm alguma dúvida aí? Posso andar? Eu não vou começar a matéria. Ótimo. E aí o resto da galera? Eu não vou começar a matéria nova. Com 2 minutinhos só, né? E nós estamos tranquilos em relação a essa matéria nova. Então, olha só. Esse exercício aqui, ele é um exercício que vai cair para você? Eu espero que não. Não acredito que não. Eu elaborei o exercício para servir de exercício de fixação. O que ele vai te perguntar aqui, ele vai te forçar é um teste, literalmente um teste. Você entendeu esse exercício aqui que a gente vai provavelmente finalizar na próxima aula? Você está muito bem em elétrica, tá? Por quê? Você sabe calcular a leitura de um voltímetro, você sabe calcular a leitura de um amperímetro, você sabe separar quando o amperímetro está especificando só um ramo do circuito ou quando ele está pegando a corrente total, que é o A2. Você sabe calcular quando está em série, quando está em paralelo, entendeu? Você sabe calcular a voltagem, enfim. Isso aqui é literalmente um teste, tá? Só está faltando, você falar assim, eu vou tirar 10 na prova de física, só está faltando geradores e receptores nesse circuito. O resto está tudo aqui, tudo embutido aqui, ó. Observe o circuito elétrico e a tabela a seguir. Todos os resistores do circuito, e vai ficar para vocês resolverem, que o tempo já foi aí, do circuito elétrico, são ômicos, ótimo. Ou seja, obedece a primeira lei. E foram submetidos ou ligados a uma bateria de 30 volts. Eu quero a resistência total, a leitura do voltímetro, que está exclusivamente para esse carinha de 3 aqui, ó. Tá? Leitura do voltímetro, resistência total, a leitura do amperímetro 1, que está pegando só a parte de cima, ok? E a leitura do voltímetro 2, que é o que pega a corrente total, tá? Aí eu quero que vocês próxima aula é amanhã, né? Próxima aula é amanhã. Aí aqui a corrente, a voltagem, perdão, de 30 volts. Então, por favor, façam ele. Se tiver alguma dúvida de hoje para amanhã, pode me perguntar, tá? E amanhã a gente finaliza isso aí, beleza? Aí a gente entra na matéria nova amanhã mesmo, depois que a gente finalizar esse exercício de fração.